السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد, meus queridos e amados irmãos, louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala e mandar as saudações e bênçãos por nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, junto dos seus familiares e companheiros. Meus queridos e amados irmãos, hoje iremos falar de um tema bastante importante. O tema tem a ver com aquilo que é a fé do muçulmano e aquilo que o muçulmano vive como orientação na sua fé. E isso chama-se a Sunnah. E iremos falar hoje sobre aquilo que são os princípios da Sunnah, aquilo que são as bases da Sunnah. Estamos a falar aquilo que sustenta a Sunnah. Quando nós estamos a falar princípios da Sunnah, estamos a falar daquilo que sustenta a Sunnah, aquilo que faz a Sunnah estar em pé, aquilo que quando não existe, então não há Sunnah. Então estamos a falar aquilo que são os princípios da Sunnah. E esses princípios da Sunnah, todo o muçulmano deve preservar na sua vida como muçulmano. E não deve violar esses princípios que têm a ver com a Sunnah. Nós podemos falar aquilo que são as bases da Sunnah, é a mesma coisa estarmos a falar aquilo que são os princípios da Sunnah. De onde a Sunnah é retirada? Ou, em primeiro lugar, o que é a Sunnah? A Sunnah é tudo aquilo que nos é transmitido, né, sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seja em termos de palavra e prática ou o seu consentimento. Alguns dos nossos estudiosos vão muito longe. Dizem Sunnah é tudo que é relatado sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sua prática, na sua palavra, no seu consentimento, na sua biografia, na sua descrição física ou interior, tal como a sua história toda faz parte da Sunnah. A Sunnah, estamos a falar da vida, obra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estamos a falar de aquilo que diz aquilo que tem a ver com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então chamamos de Sunnah. Mas nós estamos a falar a Sunnah, como vocês sabem, o termo Sunnah, ele é usado em várias áreas e cada uma área ela significa uma coisa. Por exemplo, se você for para o Usul al-Fiqh, aquilo que são jurisprudências, quer dizer, aquilo que são os princípios da jurisprudência, a Sunnah, por exemplo, lá é a divisão da obra, é aquilo que vai encontrar uma obra perante o Islã, o que significa uma obra ou é obrigatória, ou é Sunnah, ou é detestável, ou é aquela que é, vamos lá, aquela que não tem coisa alguma, nem é pecaminosa, ou ela ganha-se algum benefício quando se pratica. Aí estamos a falar naquilo que tem a ver com quer dizer, a divisão das obras ou a classificação das obras em conformidade à jurisprudência islâmica. Na jurisprudência islâmica, a Sunnah é tudo aquilo em termos de obra que quando a pessoa pratica ganha benefício, quando a pessoa não pratica não ganha benefício algum. Estamos no contexto da obra, mas a Sunnah, o termo Sunnah, ele é muito mais amplo do que isso, porque a Sunnah passou a ser o Islã em si. O Islã começou a ser chamado no período dos nossos estudiosos como Sunnah. Aquilo que era dito, obra dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Islã que foi praticado na época dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chamou-se Sunnah. O Islã da primeira geração chamou-se Sunnah.
porque tudo tinha a ver com ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, o que significa o sagrado Alcorão era interpretado em conformidade à Sunna. O Islã era praticado em conformidade à Sunna. Então, o Islã era percebido em conformidade à Sunna. Então, a Sunna foi dividido de duas formas. Primeiro, Sunna para significar a ideologia ou metodologia da crença islâmica, ok? Uma forma de crença, né? Durante nós, os anos que nós vivemos, conforme o hadith Sayyidina Irbat ibn Sariya, o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terá avisado, né, sobre aquilo que iria acontecer após dele, a divergência. E aí, quando ele disse, fa'alaykum bisunnati, apegai-vos a minha sunna, wa sunnatul khulafai ar-rashidin, e a sunna dos meus sucessores bem orientados. Então, a sunna é a orientação do profeta, a sunna é a orientação prática, percepção, a vida e obra dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chama-se sunna. Quando nós dizemos a luz da sunna, o que significa a luz daquilo que vem nas escrituras e a percepção e interpretação da primeira geração do Islã. Profeta, seus companheiros, seus sucessores. Fora disso não se chama sunna, mas todos têm que seguir a sunna. Esse é das formas de dizer sunna. Mas também sunna, foi chamado sunna, aquilo que é, vamos lá, ditos do profeta. Nesse caso estamos a dizer hadith. Os hadiths também foram considerados como sunna, né? Vai ver, por exemplo, Imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, nós falamos seu sunan. Sunan é mesmo aquilo que são traços da sunna, ditos do profeta, foram chamados sunna, ok? Ditos, obras e aquelas coisas, registro de tudo aquilo que tem a ver com práticas do profeta foi chamado sunna ou sunani, né? Imam Abu Dawud chamou o seu livro de sunan. Imam At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, chamou sunan. Por isso chama-se Ashabu Sunani. Ashabu Sunani são aqueles narradores de hadith que escreveram o seu. Imam Ahmad ibn Hanbal, por exemplo, chamou Musnad, por exemplo, e outros. Imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, chamou Sahih. Mas existe aquilo que os outros nossos companheiros da Sunna foram chamar as suas coletâneas de hadith como Sunan. O que significa? A Sunna também é considerada como Sunna aquelas palavras ou registros sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros. Mas também pode ir muito mais além do que isso. Por quê? O termo hadith, ele também, hadith significava, nos tempos dos nossos estudiosos da Sunna, estamos a falar de Imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad ibn Hanbal, Shuba ibn Hajjaj, estamos a falar de Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, estamos a falar de Ibn Uyayna, Sufyan ibn Mubarak. Quando eles falavam de hadith, por exemplo, estavam a falar todo o registro através de uma corrente. O que significa? Tudo que fosse transmitido ou fosse registrado através de uma corrente de narração, ele era chamado, ou essa corrente de narração era chamado como hadith. Independentemente se era sobre o profeta, independentemente se era sobre o companheiro do profeta, independentemente se era sobre um tabi'i ou um tabi'ina. Não faria diferença para eles. Hadith era tudo aquilo que fosse narrado, né? Fosse transmitido através de uma corrente de narração. Era conhecido como hadith. Hadith, em termos, significa palavra, conversa, essas todas as coisas que as pessoas sabem, né? Hadith, né? Esse nome hadith surge de conversas, palavras, ensinamentos e por aí em diante. Mas nos nossos estudiosos, no contexto dos Ahl Sunnah wal Jama'a,
o hadith, quando eles falavam hadith, né? Estava a dizer, quando ele dizia haddastu Ahmad bin Hanbal bihada hadith, né? Quando dizia, quando um narrador dizia haddastu li Ahmad bin Hanbal ou Abi Abdillah ou qualquer outro estudioso bihada hadith, estava a referir hada hadith significa narrou, transmitiu através de corrente de narração. Não era hadith dizer قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Não era considerado hadith no tempo dos estudiosos de hadith. Dizer قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sem, por exemplo, dar a corrente do Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa arda, trazendo a corrente toda ela, an fulano, an fulano, an fulano, an fulano. Depois o Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. O melhor dentre vós é aquele que aprende o Alcorão e ensina. A partir da corrente toda era conhecida como hadith. Fora disso, não era hadith. O que significa era uma palavra qualquer. Quando você dizia قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن, não era conhecido como hadith. Era uma transmissão que você está a dizer. Mas para ser chamado hadith, ele tinha que vir na base da sua corrente de narração, independentemente se era mawquf ou marfu'. O que significa? Independentemente se a palavra era mawquf, era sobre um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou marfu'un, ou era um dito ou palavra do mensageiro de Allah. Seja palavra ou athar de um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por exemplo, de Umar ibn al-Khattab, ou de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, ou de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, ou de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, ou de Sayyidina qualquer que for, Abdullah ibn Mas'ud em companhia, por aí. Todos eles transmitiam as suas palavras através de corrente de narração. O que significa bi-isnad. Hadith era toda a transmissão que era feita com isnad, independentemente se era sobre o profeta, ou sobre o seu companheiro, ou sobre um tabi', ou sobre um tabi'i tabi'ina, era conhecido como hadith. Quando Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, está a dizer, eu decorei 2.000 hadiths, ou 20.000 hadiths, ou 100.000 hadiths, ou 200.000 hadiths, ou 300.000 hadiths, não está a falar que só todos esses hadiths aí é Qala Rasulullah. Não. Existem aí Qala Rasulullah, Qala Abu Bakr, Qala, vamos lá, Maliki, Qala Sufyan, Qala Shuba, até qualquer que era mencionado através de uma narração. Estudioso muçulmano era conhecido hadith. Senão, os hadiths autênticos, conforme dizem os nossos estudiosos da Sunna, não passam mais sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 20.000 hadiths. O que significa 20.000 hadiths são conhecidos como sendo autênticos marfu', o que significa sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palavra dita, comprovada como autêntica, né? Como autêntica do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estão registradas já 20.000. Esses 20.000 são conhecidos como hadiths autênticos do profeta, palavras do profeta. Agora, o que vem de Abu Bakr, por exemplo, que é considerado como autêntico e registrado, não chega palavras que estamos a falar de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu arda, com a certeza que ele foi o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que mais esteve próximo do mensageiro de Allah, mas o que foi registrado
sobre Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu arda, mawqufun sobre ele, ou mawqufu nele, não chegam 100. 100 mil, sem qualquer coisa. 100, não chegam 100, ok? Entre aí nos 100, podemos encontrar aqueles que foram considerados como Hassan, né? Como Da'if, aí nos 100. Todos 100 estamos a fazer na globalidade daquilo que são livros dos estudiosos. Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, não está acima dos 100, daquilo que foi registrado. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, ele vai acima dos 100, daquilo que foi registrado sobre Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Chega nos seus ditos, nas suas palavras, seus hadiths, estamos a colocar tudo, chega, vai acima dos 100. Estamos a falar 100 e tal, aproximadamente a 200. Vamos, aquilo que é Sayyidina Uthman ibn Affan, sobe mais um pouco, vai aí uns 300, né? Pode chegar aí uns 300 aproximados. Abu Bakr não chega a 100, Umar passa, Uthman ibn Affan passa 200, vai aproximadamente aos 300. Ali ibn Abi Talib, hadiths que foram narrados sobre ele, passam os 300, estão aí entre 300 e tal, aproximadamente a 400 por aí. Aquilo que é narrado sobre Sayyidina, já falamos Abu Bakr, Uthman, Ali. Então, esses são os hadiths que juntar esses 4, nós chegamos nos 500 ou rondamos por aí. Juntando os 4, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. Juntando esses 4 hadiths que foram coletados, né? Aí estamos a colocar autênticos e não autênticos, estão aí entre o número de 500 por aí, desses 4 juntos. Pode subir um pouco ou pode estar abaixo disso. Agora, o resto que vem aqui, dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, vão subindo mais para 700, vão subindo mais para 800, até 1000, e até encontrarmos o maior narrador de hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, que está acima de 5.000 hadiths, né? Acima de 5.000 hadiths, aproximadamente vai aí para os 600, né? Está aí entre os meios, 5.000, mas está ali entre os 5.000 aproximadamente, chegando para os 600. Esse é de Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. O número exato daquilo que foi transmitido está nos 5.300 e qualquer coisa, hadiths que são conhecidos como sendo de Abu Huraira, ou 400 qualquer coisa, mas está entre 5.500, 5.300, 400, está entre aqui, não está mais do que isto. O importante é dizer que os hadiths aqui são palavras ditas, né, sobre uma corrente de narração. Para os estudiosos de hadith, tudo que for dito através de uma corrente de narração é conhecido como hadith. Ok? Independentemente se é mawquf, se é marfu ou muqatta, tudo isso aí conhecido como hadith, no meio dos nossos estudiosos da Sunna. Então, o importante é dizer que a Sunna, ela engloba várias denominações. Tem Sunna como hadith, em outras palavras, Sunna, hadith, ser mesma coisa. Sunna, aquilo que foi transmitido, transcrito, as narrações, ok? E também temos a Sunna como tudo aquilo que tem a ver com uma, vamos lá dizer, aquilo que tem a ver com a categorização da obra.
chamamos sunna. Quando estamos a categorizar qualquer obra que nós olhamos, chamamos ela de sunna. Então, também tem outra forma que nós usamos mais, sunna, como a forma de perceber o Islã. Chama-se sunna, a forma de perceber o Islã em conformidade às 3 primeiras gerações do Islã. Aí nós estamos a dizer sunna. Então, fora disso, nós não conhecemos como o termo que as pessoas podem usar como sunna quando não está entre essas situações que nós estamos aqui a transmitir. O que significa? Os princípios da sunna é tudo aquilo que faz com que o Islã, ou a sunna em si, não se estabeleça além dela. Ok? Tudo que for estabelecido dentro da religião, sem mostrar aquilo que são os princípios da sunna. Um dos maiores princípios da sunna, estamos a dizer que é aquilo que nos foi transmitido pelos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esses são os grandes elementos ou maiores princípios da sunna. Ok? Porque, como disse Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah ta'ala, usuli as-sunnati indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wal-iqtida'u bihim. Os princípios da sunna para nós, né, é nos apegarmos à vida e obra dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles são a fonte da sunna. Eles são a fonte onde se busca perceber a sunna, onde se busca perceber a religião, onde se busca perceber qualquer coisa. É através da fonte dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. São eles que aprenderam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tudo que tem a ver com o conhecimento do Alcorão. Todo o conhecimento do Alcorão, todo o conhecimento que está dentro do Alcorão, ele só é conhecimento válido dentro da religião quando ele está em conformidade com um conhecimento idêntico ou mesmo sendo transmitido por um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fora disso, toda interpretação é nula. Tudo aquilo que for transmitido como sendo uma interpretação religiosa é conhecida como nula. Os muçulmanos não devem aceitar qualquer interpretação que não seja aquela que não está em conformidade aos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salati, zakati, hajj, umrah, hábitos, costumes, formas, tudo isso que tem ligação com a religião está patente, está descrito. Temos informação dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que, como disse Sayyidina Huzaifa ibn Yamani radiyallahu ta'ala anhu wa arda, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha. Todo tipo de adoração
que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desconhecem desde que faça parte do Islã, que eles desconhecem, então vocês não podem tomar isso como se fosse religioso. Alguns estudiosos disseram: al-ilmu, o conhecimento religioso é todo aquele que é transmitido pelos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fora disso, não se chama conhecimento religioso. Imam Ahmad ibn Hanbal, quando está a dizer um dos maiores princípios da Sunna, se não o primeiro, o básico, é apegar-se aos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Evitar tudo à base do achismo. Se tu, como muçulmano, usas mais o achismo sobre a interpretação, a percepção do Islã através do achismo, então chama-se perdição. Tudo que é interpretação sobre versículo ou percepção sobre versículo ou hadith, ele deve estar assentado na percepção e na interpretação dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alguém poderá fazer uma seguinte questão: será que temos que perceber tudo que tem a ver com a religião conforme os companheiros do profeta perceberam há 1400 anos? Aquilo que eles perceberam há 1400 anos, só isso é que faz parte da religião? Tudo que faz parte da adoração dentro da religião, que é contra eles, tudo, sem exceção, tudo, sem exceção, que eles não conhecem, não faz parte da religião. Então eu queria perguntar algo. Todo aquele que diz: será que temos que perceber conforme o século 21, século 22, século 25, 40, conforme foi percebido o Islã há 1400 anos atrás? Sim. Esse é o princípio da Sunna. Sim. Deve perceber, como diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no hadith de Sayyidina Irbat ibn Sariya: فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Apegai-vos à minha sunna, a minha orientação, e a sunna que foi transmitida ou deixada, ou aquilo que é vida e obra dos meus sucessores bem orientados. Estamos a falar como o Islã foi percebido na época do profeta, como o Islã foi percebido na época de Abu Bakr, como o Islã foi percebido na época de Sayyidina Umar, como o Islã foi percebido na época de Sayyidina Uthman, como o Islã foi percebido na época de Sayyidina Ali ibn Abi Talib, como o Islã foi percebido no meio dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O dini continua o mesmo. Aquilo que o dini te permite é permitido desde o primeiro século até o último século do dia de Qiyamah. Aquilo que o dini te proíbe é proibido desde o primeiro século até o último século do dia de Qiyamah. As questões da percepção, há coisas que não devem ser colocadas. Por quê? Quando elas são colocadas dentro do raciocínio humano, ela acaba perdendo a religiosidade. Por isso aconselha-se todo aquele que quer estabelecer uma religião
através do seu achismo, que ele cria sua religião, estabeleça os princípios dele lá, através do seu achismo. O Islã prevalece não através do achismo, mas prevalece conforme foi preservado do princípio, nunca no final. O melhor Islã não está por vir. O melhor Islã foi praticado. Não existe ninguém que irá praticar melhor o Islã do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros. Até no dia de Qiyamah já está fechado a parte de ser melhor. Essa parte de ser melhor já está fechada. Você nunca há de ser melhor do que Muhammad e seus companheiros. Nunca. 2, você nunca vai perceber o Islã melhor do que Muhammad e os seus companheiros. Você não há de chegar a esse nível. Não há de perceber o Alcorão melhor do que o profeta Muhammad e os seus companheiros. Nunca hás de chegar a esse nível. Então, se você sabe que nunca o melhor não está para vir, ou o melhor não está por vir, o melhor interpretador do Alcorão não está por vir, o melhor, aquele que percebeu o Alcorão, não está por vir, já vieram, já estiveram, o Alcorão foi percebido. Quando ele estava a ser revelado, estava sendo estudado e praticado com 2. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala, o mesmo. Você não há de ser melhor do que Allah. Se Allah ficou satisfeito com a percepção deles, não disse para o profeta Muhammad dizer que, pelo contrário, os vindouros farão melhor do que vós. Não tem esse versículo. Não tem esse versículo que diz: vós irão praticar o Islã melhor do que eu. Quem falou isso? Provavelmente está na Bíblia. Provavelmente está na Bíblia. Deve ser uma palavra atribuída a Jesus, que está na Bíblia, que supostamente diz que o Jesus terá dito para os seus discípulos que eles, através da fé, iriam fazer coisas melhores ou maiores do que aquilo que ele fez. Ainda desde 2000 até hoje, ninguém fez melhor do que Jesus. Ninguém. Ninguém percebeu melhor a palavra de Deus do que Jesus. Ninguém. Estou a falar que existe na Bíblia, não me vê um versículo, mas me parece que são os últimos versículos de Marcos. Ok? Aqui é 16 para de 9, 10, 11 até 20 até 22 ou 21. Me parece isso. Onde vem essa palavra? E aquilo já está claro que é interpolação. Foi adição posterior. Final de Marcos tem várias finais. Tem 4 finais. Marcos tem 4 finais, todas diferentes. E isso está na final de Marcos. Por isso estou a dizer, supostamente, Jesus terá dito para eles que eles fariam prodígios, estariam mortos, falariam línguas, expulsariam demônios, fariam não sei o que, fariam coisas muito mais do que ele próprio.
Resposta: não vimos alguém que teve maior impacto do que Jesus. Mesmo no cristianismo, não conhecemos ninguém. Sim, pode-se dizer através da própria igreja, pode-se dizer Paulo. Sim, pode-se dizer isso. Mas ninguém fez melhor do que Jesus. Até hoje. A palavra está lá. Mas ninguém conseguiu fazer melhor do que ele. Então, o melhor já foi feito. O melhor é o escolhido. O melhor são os escolhidos. O melhor é o profeta e os seus discípulos. Eles sabiam o que era melhor, o que não era melhor. Você não é melhor do que eles. E não chegará a ser melhor do que eles. Isto é uma coisa, quer dizer, quando você quer se fazer o que você pensa mais, Deus fala contigo hoje, como outros pastores acham aí, né? Recebe inspiração, recebe revelação, não sei o quê. Coisas que nem o próprio Deus revelou para os seus profetas, vai revelar para si. Qual é a credibilidade que você tem? Maior ou melhor do que a do profeta? Antes de ti? Nenhuma. Então, se você sabe que é uma pessoa, né, limitada em tudo, que sem a ajuda de Deus nada você é. Então, a melhor ajuda de Deus é se apegando ao seu mensageiro, ao seu enviado, correndo o mesmo caminho que ele correu, seguindo-o atrás, não se sentindo que você, amanhã há de chegar um momento que você há de ser mais, há de se sentir que você é melhor por causa do quê? Porque você acha que tem muita gente que te segue, então você se sente que você é o número 1. Não. Então, a sunna, para nós, ela é baseada na compreensão e prática da primeira geração. Fora da primeira geração, não há melhor do que a primeira. Na primeira geração, tudo que lá foi dito, tudo que lá foi praticado, tudo que lá foi compreendido, tudo que lá foi dito é melhor para vós do que pensarem que estão a fazer algo melhor hoje. Então, o nosso din, a nossa religião, ela vai em conformidade à sua primeira geração. Hadiths que estão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostram claramente isso. Por exemplo, o hadith Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quer dizer, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse assim: inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Vossa comunidade esta, muçulmana, foi garantida proteção aos primeiros muçulmanos. وَسَيُصِيبُ آخِرُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا. Os últimos serão assolados por calamidades e situações que, quer dizer, situações não boas. Umurun tunkirunaha. Coisas que vocês não vão gostar. Ok? Aparecimento de pessoas que se acham que são bons. Você, a única coisa que tem a fazer é o que foi dito, transmita. Você não é bom. Você não é bom mais do que Abu Bakr. Você não é bom mais do que Umar. Você não é bom mais do que Uthman. Você não é bom mais do que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não é bom mais do que Imam Malik. Não é bom mais do que Imam Ahmad ibn Hanbal. Não é bom mais do que Sufyan al-Thawri.
Não é bom mais do que Shuba bin Hajjaj, Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyal. Todos esses transmitiram o que foi dito, não inventaram nada. Aquilo que foi dito, eles pegaram o mesmo e transmitiram. E a partir daí, tudo que for dito contra o que já foi, então é conhecido como heresia, é conhecido como inovação, é conhecido como algo que leva à desviação, a desvio. Então, todo homem desviante, todo pregador desviante, ele quer usar a pessoa dele como iluminado, sabendo que ele não foi tão iluminado mais do que os primeiros, que tiveram acesso às obras-primas, que tiveram acesso às revelações, que tiveram acesso às práticas. Então, nós não podemos chegar a esse nível de pensar que somos os melhores e percebemos melhor do que eles. Por isso que as bases da nossa religião são 4 ou 5. As bases da nossa religião são 4 ou 5. A primeira é o Sagrado Alcorão. A segunda base é a Sunna. A terceira base é vida e obra dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A quarta, ou a terceira, né? A quarta chama-se al-ijma'u. Ijma'u significa aquilo que é o consenso acadêmico dos estudiosos que já não estão cá entre nós. Esse consenso acadêmico, você muçulmano, tem que entrar lá. Tem que ler o que é do consenso acadêmico. Depois disso, você há de encontrar uma brecha. Depois de ler o consenso deles, primeiro critica a eles. E você traga algo melhor do que eles. Eu disse 4 ou 5. Primeiro, Alcorão. Segundo, Sunna. Terceiro, Athar. Quarto, é o consenso acadêmico. Quinto, discutível, é o Qiyas, que é analogia. E é uma analogia que deve ser feita em conformidade às orientações da Sunna. Que Allah nos dê hidayah, tawfiq, compreensão. E assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.